Salve os irmãos, na santa paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus, Jesus, irmão, está muito feliz com você também, tá? Porque você está mais um dia na casa de Deus, mais um dia dando ouvido à voz de Deus, mais um dia dando ouvido ao Espírito Santo, porque é quem nos dirige desde a fundação da terra. É o Espírito Santo nos quem dirige, até nos dias de hoje. Se não fosse o Espírito Santo que estivesse comigo e com você, o que seria de você? O que seria de mim? A Bíblia que diz 400 anos que Deus deixou a raça humana sem a presença do Espírito Santo. 400 anos, irmão. Foi 400 anos de terror. O inimigo tomou de conta da raça. A cidade de Sodoma foi destruída. Muita cidade. Jesus aparecia muito. Jesus, irmão, ele aparece muito nos dias de Abraão, dia de Isaac, porque as pessoas foram muito prejudicadas no tempos antigos. Você vê Moisés, Josué, todos os profetas de antigamente passaram por guerra. Ele era obrigado por as pessoas para guerrear e sempre morria muita gente. As guerras daquelas épocas não eram igual nos dias de hoje. Era espada. Tinha que brigar com espada você e outra pessoa, então a chance de morrer era muito alta. Então hoje não tem mais isso. Deus deu paz para a raça humana. E é por isso que Deus está comigo, com você. Porém, nós temos que estar com Ele primeiramente. Deus, irmão, tem nos livrado. Tá, ó, eu estou com 4 palavras aqui. 4 palavras lindas, abençoadas. Essas 4 palavras que eu peguei aqui, ela é 4 palavras falando sobre salvação. É 4 palavras em seguida sobre salvação. O que as pessoas de hoje em dia não pregam sobre salvação. Eles pregam sobre carro, sobre casa, sobre dinheiro, prosperidade. Mas eu aqui não. Eu prego a salvação. Porque nós já temos tudo. Você tem tudo. E as pessoas ainda pregam dinheiro, pregam riqueza, carro, casa. Você não precisa de carro e casa, porque você tem tudo. Aí você pergunta, como, Juninho, eu tenho tudo? Eu estou passando necessidade, eu estou pagando aluguel. Irmão, a Bíblia diz que quem tem a graça de Deus tem tudo. Se você fechar os olhos hoje, o nosso Deus mandará anjo, levar você para o céu. Aí você fala para mim, como eu vou ter certeza disso? Como eu posso saber? A Bíblia aqui, eu vou passar aqui. Eu vou falar isso aqui na Bíblia agora. 4 palavras sobre salvação. Tem 4 aqui, em seguida, uma atrás da outra. Tá? Irmão, de hoje em dia, as pessoas estão muito procurando por dinheiro, por casa, por carro. E enquanto muitos estão morrendo e deixando aí o carro, a casa, o dinheiro, o ouro, a prata. E aí? Se essas pessoas que estivessem morrendo pudessem voltar para trás, igual aqui o versículo na Bíblia que diz que uma pessoa morreu e pediu para voltar para a terra. Você sabe do versículo, não? Você sabe. O versículo que eu vou passar para você aqui vai falar sobre tudo, tá? Os 4 versículos de salvação que Deus quer para mim e para você. Porque se Jesus dá para você a saúde,
para você trabalhar é o suficiente. Se você trabalha, você ganha dinheiro, tanto que você quiser. Não precisa ganhar rio de dinheiro. Serve para quê? Para deixar na terra. Quando você ganha rio de dinheiro, você ocupa o que fazer. Ocupa comprando mansão, muito carro, muita fazenda, pessoas batendo na sua porta pedindo isso, pedindo aquilo, então ocupa muito você dinheiro. Dinheiro ocupa. É por isso que Salomão diz que tudo neste mundo é como se estivesse nada. O tanto de dinheiro que você tiver é como se não estivesse. Porque no final das contas não se leva nada. Quem tem pouco e quem tem muito. O primeiro livro que eu vou ler aqui para você é o livro de Salmo. Salmo 103:2. Mas antes de eu pregar aqui, eu vou fazer uma oração primeiro. Eu vou primeiro entregar essas palavras nas mãos de Deus, para Ele poder me usar da maneira que Ele quer, da maneira que Ele prefere, maneira correta, maneira certa, que é o Espírito Santo que dirige a nossa vida. O Espírito Santo que dirige nossos passos, nossos caminhos. Então eu vou fazer uma oração e entregar nas mãos de Deus. Feche seus olhos, se você estiver aí me vendo, ore junto comigo, tá? E vamos pedir para Deus mais livramento, mais ânimo, mais força, mais coragem, mais crença e mais obediência, porque a obediência é melhor do que muitas coisas. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar o quê? Sacrificar uma nota de 100, nota de 200, sacrificar é dinheiro, irmão. Sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. As pessoas antigamente sacrificavam o quê? Boi, garrote, cabra. Então o sacrifício, ele é feito em dinheiro. Sacrifício é dando dinheiro, mas Deus prefere que você obedeça do que sacrificar, porque Deus não precisa de sacrifício. Você quer mais um sacrifício mais do que Ele já deu para mim e para você, que foi Jesus? Não tem. Então, irmão, vamos orar. Deus querido, eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de milagre, Deus de bênção, Deus, papai, que veio aqui na terra, pagou um preço altíssimo por cada um de nós, derramou seu sangue lindo, precioso, papai, para nos dar a cura, nos dar a salvação, nos dar a restauração, papai. Te pedimos agora, papai, na tua presença, que o Senhor fica, papai, conosco aqui, papai, fala através da minha boca, Senhor, como profeta, canal, papai, de bênção para cada um que for ouvir, papai, essa palavra, papai, que venha restaurar cada um, papai, cura, liberta, livra de todo mal, papai, acampa o anjo, papai, na casa dele, na casa dela, papai, livra de todo mal, Senhor, abençoa, cuide, liberta, papai, dá maravilha para essa pessoa, papai, que ela venha, papai, de novo, papai, voltar o ânimo e a força, papai, na tua presença, venha voltar aos tempos antigos, papai, que ela era, subiu o monte, cantava na tua presença, pregava, louvava, adorava, e jejuava, falava, a boca, papai, dessa pessoa, papai, vivia no meio de 10 palavras, 8 era para o Senhor, e agora, papai, as 10 palavras que eles estão falando, as 10, papai, é tudo para o mundo, tudo palavra jogada no vento, jogada no ar. E o Senhor está esperando, papai, uma palavra, papai, dessa pessoa, esperando, papai, um algo da parte do Senhor. E o Senhor tem livrado, tem abençoado, tem guardado. Te peço, porque o Senhor fica, papai, aqui nessa presença aqui agora, papai. Fala através da minha boca, através, papai, do teu servo aqui. Quero passar o melhor, papai, que o Senhor tem que passar aqui. Essas 5 palavras que eu peguei aqui, papai, que ela venha sair, papai, de maneira linda, de maneira reta, maneira justa, maneira verdadeira, que é para que as pessoas que venham ouvir, papai, venham entender, papai, nos perdoa de todo mal, toda culpa, toda coisa, papai, que nós pensamos antes de fazer, papai, o Senhor nos perdoa, papai, de tudo. Te peço, papai, que o Senhor fique com cada um de nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Irmão, a palavra que eu quero pregar aqui, o primeiro é 4 versículos. Ó, o primeiro fica em João 3,16. O segundo fica Romanos 10:9. O terceiro fica Salmo 103:2. E o último é Isaías
5, 53, 5. Vou pegar o de Salmo porque ele vai em seguida. Tá? A folha está em seguida. O livro de Salmo, ele é um livro variado, tem muitas maravilhas dentro dele. E entre eles é esse 103 aqui. 103, 5. Ele é um livro que fala de salvação. Salvação é o que nós precisamos, irmão. Porque se você perceber, as pessoas que já foram, que nada nesse mundo adiantava para eles. Família, quando morre, não se serve. Quando morre, não serve dinheiro. Não serve filho, mãe, pai, nada. É só a salvação. A salvação está em quem? Em Cristo Jesus. Salvação. Muitas pessoas não pregam a salvação, detestam pregar a salvação. E é o que mais Deus quer de mim e de você. É a salvação. Aí vocês pensam, mas eu estou vivo. Quem vai pensar em salvação, vivo? Salvação é depois de morto. Isso, depois de morto, irmão. Mas a Bíblia diz que nós temos que procurar ele vivo aqui. Se você for procurar a salvação depois de morto, não se serve depois de morto. Morto não fala, não come, não adora, não faz nada. Tem pessoas que falam assim, não, Genildo, mas eu vou procurar a salvação depois de morto. É depois de morto que a gente tem que saber quem morre. Quem morre não busca salvação. É vivo que tem que buscar. As pessoas pensam que buscar a salvação é para os mortos. Não é para os mortos, é para os vivos. Porque tem que morrer primeiro, com certeza tem que morrer. Mas é vivo que você tem que buscar ela, não é morto. As pessoas falam, não, mas quem vem buscando salvação, ele tem que estar esperando Cristo o tempo todo. Tem que estar orando, tem que estar buscando, não pode fazer nada, não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não pode fazer nada. Então é um morto vivo. As pessoas acham que porque está vivo, é obrigado a fazer tudo isso que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece, irmão, para você passear com a sua esposa, para você ir numa praia, para você andar, para você desfrutar das coisas dessa terra. Mas não é do outro lado. Mexer com cachaça, com droga, prostituição, entendeu? Tem muitas coisas da parte de Deus que você desfruta também. Porém, ele é mais regulada. É muito mais regulada do que do outro lado. Do outro lado tem tudo liberado. Compensação, o caminho, ele é largo, mas se torna a vida estreita. Por isso que a Bíblia diz, o caminho largo leva à perdição. O caminho estreito, a vida eterna. Então, o caminho largo, para você andar, mas ele é estreito lá na frente. Bem estreito ele é. A vida ele é muito curta no caminho largo. É que nem você vai procurar um caminho que tem, deixa eu ver, 50 metros e o outro tem 1 metro. Aí você vai, eu vou andar nada nesse caminho de 1 metro, bem apertadinho. Ele é apertado, ele não, lá na frente eu não posso nem andar direito. Ele é apertadinho, irmão, mas é longo. É longo, ele não tem fim. É apertado, mas não tem fim. Esse caminho largo, ele é bem estreito. Com pouco tempo você já termina ele. E aí já chegou o fim da sua vida. Então é mais ou menos assim que a Bíblia quer dizer. Tá? Então, irmão, o versículo que eu quero pregar, Salmo 103, 2. A palavra do Senhor vai dizer assim, que todos meus seres louve ao Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte, como águia.
O Senhor Deus julga o favor dos oprimidos. Só até aí. Você percebeu, irmão, aqui? Que Deus fala para você? Que Deus perdoa você do seu pecado. Você vai se tornar uma pessoa jovem pela vida inteira, porque por mais que a sua idade ela se avance, além do seu espírito lhe renovar todos os dias, sabe? Todos os meses, todo ano, além de lhe renovar, você se torna uma pessoa jovem, até com aparência mesmo, até com aparência. Não é porque a idade está chegando que você vai se tornar de uma hora para outra, porque o nosso espírito renova você, que nem aqui está falando. Ele tirará de você as suas doenças, igual aqui está falando. Perdoará todos os seus pecados, igual aqui está falando. Com muitas coisas boas. Aqui, irmão, ele te abençoará com muitas coisas boas. Não é uma, nem duas, é muitas coisas boas. E além de tudo isso, irmão, ele te perdoará de todos os pecados. E você viverá para sempre com o Senhor. Não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem ano. A Bíblia fala aqui que é por fim, não tem fim. Você vai viver com ele por fim da eternidade. Não tem nem fim, a eternidade não tem fim, né? Eu falo que a fim da eternidade não tem fim, né? Então, é sem fim. Aqui, na Terra, nós queremos carro, queremos casa, queremos dinheiro, queremos muitas mulheres, queremos tudo. Mas a vida lá na frente, não é isso que você vai encarar. Você não vai querer isso daí. Pessoas que têm 60 anos, ele nem pensa essas coisas mais. 60 anos, 70 anos, eles estão mais de outro mundo. Só que quando ele era jovem, não fez nada para Jesus. Entendeu? Jesus, irmão, nota tudo. A Bíblia diz, ó, me louva no tempo da tua juventude. Deus quer que a gente louve ele no tempo da sua juventude. Por quê? Você deixa de estar bebendo cachaça, vai adorar a Deus. Se você deixa de estar no forró, está adorando a Deus. Então você está com toda a energia. Para dar para o mundo, não dá. Dá para Deus. Então é isso que Deus quer. Deus não só quer você quando tiver velho, Ele quer também. Mas Ele manda buscar Ele no dia da nossa juventude. E todos os dias da nossa vida, porque por lugar que a gente vai, lá, Ele vai estar comigo, com você, por todos os tempos. Ele não vai estar só com você e comigo, com você por um período de tempo, por 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. É por um fim da eternidade. Porque se você quer estar só com ele quando tiver velho, você acha quando ele... Irmão, ninguém engana Deus, não. Se você quer estar só com ele depois de 60 para frente, então ele vai fazer com você também. Só vai estar com você um pouco de tempo, né? Porque você está trabalhando com ele dessa maneira, só que ele é misericordioso. Irmão, muitas pessoas hoje não estão buscando isso daqui. O perdão de Deus, a graça de Deus, o livramento, as curas, a libertação. Muitas pessoas estão buscando outras coisas. Muitas. Eu não estou falando aqui para você não fazer uma faculdade. Não estou falando aqui para você trabalhar. Você tem que trabalhar, sim. Você tem que buscar o seu trabalho, mas não esquece. Não esquece de se lembrar dele. A sua vida, entendeu? O que é que ele nos pede? Que você se lembre dele nas angústias, nos prazeres desse mundo, nas angústias, nas dores, em todos os momentos. Tem que lembrar dele e orar e agradecer. Pronto, você pode fazer suas coisas, menos evitar de fazer esses pecados, entendeu? Esses pecados que ele pede. Porque não adianta eu me ajoelhar, adorar ele aqui agora, chegar na esquina, usar droga, ficar com mulher para ali, mulher para lá. Não se serve também isso daí. Corre junto. A Bíblia diz assim, ó, todo ramo que não dará fruto, eu corto, sacodo fora. O ramo que não dá fruto. Então quer dizer, ele é o pé de árvore. Nós somos o ramo que está agarrado no pé de árvore.
O ramo. O ramo, ele rama. Se você não estiver aí ramando, ele corta e joga fora. Tem que dar fruto. Se não tiver fruto, irmão, Deus, ele... Tá? Então, irmão, ó, essa palavra que eu preguei aqui agora, ela é uma palavra que fala de cura e salvação e perdão. É uma coisa que muitas pessoas não estão procurando. Elas procuram muito dinheiro, riqueza deste mundo, né? Luxo, prazeres. Mas o que Deus quer comigo, com você, é que você tenha prazer. Mas o seu prazer que o próprio Deus lhe deu. Você, sua família, sua esposa. Esse é o prazer que Deus deu. O prazer debaixo das mãos dele. Tá? O outro versículo que eu vou pegar aqui é os 4 versículos sobre salvação. Só salvação hoje. O que Deus pôs no meu coração é só salvação e perdão. Tá? E é uma coisa que nós não tínhamos visto no dia de hoje. Você vê, ó. A Bíblia diz que Deus, ele pagou um preço por mim e por você. Esse preço que ele pagou, ele não vai ser pago nem no começo, quando terminar toda a humanidade, esse preço ainda não vai ser pago, porque ele é muito alto. Não tinha preço que pagasse a morte de Cristo na cruz, porque ele era o dono já. É assim, ó, ele veio, pagou o preço e nós estamos devendo muito para ele ainda. Devendo muito, porque ele vai levar você para o céu. Eles prometeram o céu aqui. O céu não tem preço, né, irmão? O céu é que nem quando a pessoa morre, a Bíblia diz assim, ó, quando você morre, você daria tudo que você tinha para voltar à vida, porque a vida que você não vai ter, você tem agora. Agora você tem a vida. Mas quando você chegar lá com os 100 anos, essa pessoa aqui que eu vou falar para você, ela morreu. Ela morreu e quis voltar para trás. Foi Lázaro. Foi Lázaro, o homem pobre e o homem rico. É uma palavra muito linda, né? Então, ele diz que quando o homem, 3 em diante, ele morre, quando esse homem, ele morre, João 3 em diante, tá? Ó, está falando aqui, ó, quando o homem morre, é o pobre e o rico. Eu já li aqui várias vezes esse versículo, né? Já sei ele de cor. O que é que ele vai nos dar? Uma salvação, irmão, que muitos não procuram. Esse versículo aqui, ele é um versículo quase esquecido. Eu não vejo pregador falando ele. Quase ninguém. Eu não sei porque o pessoal não acha graça desse versículo. Eu gosto desse versículo. Ele é muito real. E ele só tem 2 versículos falando do céu. Só tem 2 só, na Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Só tem esse versículo e mais um falando do reino de Deus. Que a pessoa morreu e foi para o céu. Não tem outro. O outro foi vivo, que foi Paulo, né? Paulo e João. João, ele morreu, foi levado. Falou e escreveu tudo. Mas esse daqui não. Esse foi, ficou lá e está lá até hoje, no céu. O outro, o rico foi, que é o rico e o pobre, né? Foi Lázaro pobre. E o rico é o outro, que o pobre comia migalha. Comia resto de comida da mesa do rico. Né? O rico tinha uma mesa lá, né, grandona, na sua área, né? Área da sua casa. E o pobre passava, a área estava disponível, né? Quem mora no sítio sabe. As mesas não é dentro de casa por causa do calor. É mais fora da casa. Eles põem uma mesona, grandona, né? Para as pessoas comer. A rua lá livre, né? Uma rua livre, grandona. E a mesa grandona. E ali quando eles comem, eles vão descansar e deixam a comida lá. E aí o pobre chegava, né? Com fome, não tinha comida, né? Quem mora em sítio, interior, sabe o que eu estou falando. Então é mais ou menos assim, porque a Bíblia diz que o pobre pegava as comidas debaixo da mesa do rico. Ele não vai entrar o pobre não ia entrar na casa do rico, né? E comer a comida lá dentro da casa. Então, eu sou da Alagoas, na Alagoas as pessoas costumam fazer muito isso, fazer as casas
e na área, né? Na área, debaixo de um pé de árvore, né? Na hospede, né? Que lá chama hospede, fazer uma mesa para as pessoas almoçar, jantar no vento, entendeu? Por causa do calor, que é muito grande dentro da casa, no norte. Então é mais ou menos assim. E aí o povo passava na estrada, né? Por volta de 1 hora, né? Que já tinha almoçado, a pessoa almoça meio-dia. E aí ia lá, pegava as comidinhas debaixo da mesa do rico e comia. Osso, né? Migalha. Migalha é tudo, né? Tudo ali que tinha. E comia. Por que comia? Porque estava com fome. A pessoa nasceu pobre, ficou pobre. Morreu pobre. A pessoa que nasce pobre e morre pobre não é contra a palavra de Deus. E também ele não pecou contra Deus. Não é falando que pobre vive pecando. Pobre, irmão, ele peca quando ele rouba. A maioria do rico é rico porque já vieram rico. Também não é que roubaram também, né? Tem uns que faz isso, mas que a maioria deles não é pobre porque roubaram também não. Já vem de família rica. Então ficaram ricos mesmo, já nasceram ricos. Os pobres nasceram pobres e para poder ficar rico tem que guardar um dinheiro que não tem, então eles não conseguem, é muito difícil. De hoje em dia, nascer pobre e ficar rico é para poucos, muito poucos. Pessoas têm que guardar muito dinheiro, ter muito esforço, muita força de vontade. As pessoas costumam muito aí, mas eu não acredito, de dizer que as pessoas gostam disso, de dizer que nascer pobre é uma coisa, né? E você ir trabalhar, depois ter oportunidade, né, de emprego, de entrar numa empresa boa, pagar uma faculdade, daí entrar em outro lugar alto, que nem tem muitas histórias aí, que o Silvio Santos, né? Outra pessoa também, o presidente Lula também falou que era muito pobre. Então muitos esqueceram, mas é poucos, muito poucos. Mas aqui eu quero falar de salvação, tá? Salvação. Então esse pobre que estava comendo migalha, a Bíblia diz que ele chegou e morreu. Quando ele morreu, bíblica falando, que eu vou ler aqui, biblicamente falando, ele morreu e foi levado pelos anjos. E quando ele está lá no céu, a Bíblia diz que os anjos pegam ele e põem num lugar lindo, maravilhoso, com tudo. Lá tem tudo, né? Não é só água, fruta, maçã, lá tem tudo. A Bíblia diz que lá tem todo tipo de fruta, não é... Pensa que aqui é para poder você comprar uma fruta tem que ir trabalhar? Não. Lá as pessoas vão comer de graça. Felizmente a Bíblia diz. E o nosso Jesus vai nos dar, né, do fruto e vai preparar a mesa. Lá tem comida também. Se lá não tivesse comida, o próprio Jesus não tinha comido pão, atravessou a parede, comeu peixe e atravessou a parede. O próprio Jesus que veio na terra provou, comeu peixe na frente do discípulo. Peixe e pão. E atravessou a parede. Você está vendo aí? Para provar que lá tem pão. Tá? Pão e comida. Então, irmão, aí o pobre morreu, foi levado pelos anjos. E a Bíblia diz que o rico morreu também. E foi sepultado no inferno. Bíblico, tá? Quando ele foi sepultado no inferno, a Bíblia diz que tinha um vão lá, né? Tinha uma divisa. Um vão entre o céu e o inferno. Tá? E fazia uma divisão entre o céu e o inferno. E nessa divisão, o rico via o pobre. Quando ele via o pobre, ele falava: Lázaro, vem aqui, me dá um pouco de água, estou morrendo de sede, aqui está muito quente. E o Lázaro pegava, né, um copo e ia dar mesmo, né? O pobre ia dar água para o rico. Aí o anjo falou assim: não, por mais que você for lá querer dar água para ele, você não consegue, que tem uma barreira no meio. Ninguém daqui passa para lá e nem de lá passa para cá. Quem já está lá, fica lá mesmo. E quem está aqui, fica aqui. Não tem como entrar para lá.
Aí o rico fala bem assim: mas senhor, mas e a minha família? Deixa que eu vá avisar para eles não virem para esse lugar de tormento, para esse lugar de dor, para esse lugar de sofrimento. Aí o anjo falou: não, você não tem como. Aí é só com o nosso Jesus. Jesus já decretou você, tudo que você tinha de fazer na terra, você já fez. Chegou várias pessoas lá para converter você, para você aceitar Jesus, pregando a palavra para você, você rejeitou todas. Você nunca quis a presença de Deus na sua vida. Você morreu sem querer. E agora, depois de morto, você vem falar essas coisas. Você não pensou isso antes? Não tinha as escrituras lá? A escritura sagrada estava lá. Você pegou várias vezes a escritura para ler. Sabia. E nunca quis. Você não quis porque você não quis. Achou que era mentira. Por enquanto, esse homem que está aqui, ele não só aceitou, mas ele ficou até a sua morte. Ele sofreu muito lá na terra. Ele comia migalha da sua própria mesa. E agora ele está tendo prazer aqui. O prazer dele aqui vai ser duradouro. Não vai ter fim. Enquanto você vai ficar aí. E aí o rico falou: senhor, me perdoa. Deixa que pelo menos que eu volte para falar para os meus irmãos, minha mãe e meu pai, que ficaram lá. Porque eles também são igual eu. Eles não aceitaram também o Senhor. Eles não leem a Bíblia. Eles rejeitam, eles são meio incrédulos também, igual eu. Ele falou: se você morreu desse jeito, imagina eles, que você está hoje aqui no inferno. Nunca rejeitou, você acha que ele vai aceitar? Ele falou: não, mas deixa pelo menos eu tentar. A Bíblia fala assim, ó: por mais que eu deixasse você ia lá. Eles não iam concordar com você, porque já foram gente. Eu estou mandando gente lá. A Bíblia diz, irmão, que o anjo falou que mandaram gente lá. Já mandaram com a palavra de Deus. Mandaram não foi só uma vez, não. Várias pessoas convidam você e eu para ir na casa de Deus. Não só ir na casa de Deus, mas sim adorar Ele. Adorar, sabe? Louvar Ele. E as pessoas não querem, não gostam. As pessoas gostam de beber, de curtir, de farrear, de pecar, trocar de mulher a todo instante. Eles não querem porque sabem que se for na casa de Deus, vai ter que ter as coisas controladas. E aí, irmão, não tem jeito. Aquele que for para esse lugar, não tem jeito de voltar para trás. O nosso Cristo não vai deixar você voltar para a terra para tentar novamente. Não vai deixar. Agora você tem que fazer isso agora. Você tem que aceitar Jesus e ficar louvando, adorando, pedindo perdão, pedindo graça. E não só isso, mas aceitando tudo que eles não têm para dar. É agora que ele quer, não é depois de morto, não. Ó, você está vendo como é que está o Brasil? As guerras, a dificuldade, as barreiras, né? Eu vejo aqui os jornais, vejo o que está acontecendo. Agora, nesse momento que eu estou falando com você aqui agora, tem milhares de gente alegre. A Venezuela mesmo. A Venezuela, ela está alegre. Muito alegre ela está. Porque o povo da cidade estão glorificando a Deus, estão adorando a Deus, louvando a Deus, porque o Maduro, ele foi preso, né? O Trump foi lá e prendeu o Maduro. O Trump, para mim, ele é um homem de Deus. É um homem que ele trabalha para Jesus Cristo. Porque senão, o próprio Israel estava em batalha, estava em conflito e ele ia perder para o país. Ele ia perder para o outro país. E aí o que aconteceu? O nosso Trump, ele entrou no meio e resolveu o problema. Porque ele é um país muito forte. Para mim, o Trump é dirigido por Espírito Santo. Você vê agora do mesmo jeito. O Maduro estava maltratando o seu povo, judiando. Estava deixando as pessoas sem comer o tempo todo,
Quanta gente, irmão, 15 anos, esse homem no poder, 15 anos estava nessa dentadura. 15 anos as pessoas sofrendo, passando fome, necessidade. O dinheiro não dava para comprar nem pão, nem nada. Quantas pessoas venderam sua casa, saíram a pé por aí afora. Aquele homem fez muito sofrimento, muito. E agora Jesus, o Espírito Santo, deu força para o Champ e ele fez essa linda maravilha. Tá vendo? Isso é coisa de Deus. Obra é coisa de Deus, tem que ter a obra. É por isso que quando eu estava para ganhar, teve aquele confronto lá que meteram uma bala nele e a bala não pegou, por causa de milésimo. Ali foi já um livramento que Deus deu para ele saber que Deus é com ele, saber que Deus é na vida dele, porque se Deus não fosse na vida dele, ele não estava mais nem aqui, porque aqui dali foi um livramento muito forte. Então Deus está com o Champ, tá? Senão ele não fazia isso. Não tem como um bandido prender outro bandido. Um bandido não prende outro bandido. Quem prende bandido é a polícia. Tá? É uma lei contra a outra, ou frente e versa. Se o Champ fosse do mal, ele não tinha prendido esse cabra. E nem tinha livrado Israel. Que o próprio Israel, está escrito na Bíblia, é um povo escolhido por Deus. Diferentemente dos brasileiros, porque no Brasil tem muita putaria. Lá não é assim. Lá é mais rijo. Então, irmão, eu vou pegar outro versículo, senão a horas vai ficar muito comprida aqui. Depois tem que fazer uma oração de encerramento. Tá, ó. Eu vou ler Romanos, tá? 10, 9. Romanos 10, 9. Tá? Livro de Romanos 10, 9. Quatro versículos falando do perdão que Deus tem para mim e para você e da salvação. Romanos 10, 9. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Se você disser com a sua boca que Jesus é o Senhor, no seu coração e crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos, porque as Escrituras Sagradas dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhum diferente entre um e outro. Você percebeu o que Deus falou aqui para mim e para você? Que coisa linda, irmão. Que versículo lindo isso aqui. Ó, se você disser com sua boca que Jesus é o Senhor, seu Deus, o seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus. Se você, irmão, falar com a sua boca, com o seu coração, com o seu entendimento, que Jesus morreu, e você aceita ele com o seu coração, você já está salvo. É aqui, ó, Bíblia falando. Muita gente gosta de pôr o outro no inferno. Muitas vezes, não, fulano e tal, vai para o céu da boca da onça, vai para o céu da boca do peixe, vai para o céu da boca não sei disso, vai para o céu da boca daquilo. Jesus está falando aqui, ó. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus e você será salvo, porque nós cremos com o coração, somos aceitos por Deus, falamos com a boca, assim somos salvos,
porque as escrituras sagradas dizem, quem crê nele não ficará desiludido. Isso é salvação. Eu prego salvação aqui, eu não prego dinheiro. Irmão, você aí que está me vendo, que vai me ver, você nunca vai me ver aqui. Nunca, nunca, nunca vai me ver pegando Pix e pondo aí na tela do celular. Eu posso ter milhões de inscritos. Eu posso ter famoso em todo lugar do mundo. Você nunca vai me ver fazendo isso. Nunca, 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 nunca. Porque eu prego salvação. Eu não prego dinheiro, não prego nada. Porque Deus não me deu, já me deu, né? O que Ele me deu para mim é suficiente. Saúde, força, coragem e ânimo. Eu não tenho casa, carro, não sou rico, sou pobre, mas pobre em condições. Mas de saúde, força e ânimo, eu tenho. É o suficiente para mim. Então você nunca vai me ver aí, nunca vai me ver pegando um Pix e pondo na tela do celular para mandar você fazer Pix para ajudar alguém, ajudar alguém, fazer o que, não sei fazer o que. Se Deus me der com o meu dinheiro, eu ajudo os outros. É isso que a Bíblia diz. Porém, quando eu te dou, é para tu ajudar os outros. Então tem muita gente que está no YouTube, estão em redes sociais, para pedir dinheiro. Se ele estiver pedindo dinheiro, irmão, você acha que ele vai ajudar os outros? Se Deus não deu para ele já, se isso é bíblico, ó, a Bíblia diz assim, quando Deus te dá muito, para você dar um pouco para os outros. Então quer dizer, se você não tem, é que Deus não te deu. Aí você quer tirar dos outros. Entendeu? Se você não tem, é que você nem trabalhou e Deus não te deu, porque toda bênção é de Deus. Aí você não tem que tirar dos outros. Se a Bíblia diz que quando Deus dá, é para você distribuir para os outros. Quando Deus dá, é para você pedir para os outros. Então quer dizer, quando as pessoas postam aí, Pix, pedindo dinheiro para ajudar alguém, pedindo dinheiro para ajudar outro alguém, é que a pessoa, a maioria dela é para pegar dinheiro para ele mesmo. Não é para os outros. Você acha que ele vai pedir para os outros? Se fosse para os outros mesmo que pedia. Entendeu? Então, não estou falando que é todos. A maioria pede para ajudar. Mas quando ele pede para ajudar, é que ele não tem. É porque Deus não deu para ele. Porque se der, ele gasta com as coisas que Deus não quer. Tem pessoas que não têm dinheiro, não têm riqueza, é porque não tem de ser. Porque ele quer pegar dinheiro, quer pegar riqueza. Não é para nada. É para andar com mulher por aí, 2, 3 mulheres. É para usar droga. É para pecar com o próprio pecado. Que nem o povo de Moisés. O povo de Moisés pegou o ouro e a prata de próprio Moisés e fez o quê? Um bezerro de ouro. Foi adorar um Deus de boates com o próprio dinheiro do próprio Deus. Deus tirou ele do anjo, deixou ele lá, né? E o próprio dinheiro de Deus, ele fez um bezerro de ouro, tá vendo? Então Deus não vai dar dinheiro e ouro e prata para você pegar, adorar outros deuses por aí. Porque é para isso que está servindo o dinheiro, que muita gente tem. Para adorar Deus de boates, Deus de Azera, outros deuses que nem o Deus do céu. Porque todo mundo que pega o seu dinheiro, irmão, e vai adorar esses famosos por aí afora, é outros deuses, né? Então Deus, ele sabe para quem dá o dinheiro dele, né? Se for para ajudar alguém, ele dá. É por isso que aqui diz, é por isso que eu mesmo aqui, ó, eu lendo a Bíblia passa essas coisas para nós. Que quando você dá com a mão e não toma com a outra, o nosso Deus vem do céu e distribui. Quando vem do céu, vem melhor. Então, irmão, eu falo aqui, ó, eu posso ter 500 bilhões de inscritos no canal. Eu posso ser rico, pode ser pobre. Você nunca vai me ver eu pondo Pix aqui. Para as pessoas fazerem Pix para mim. Nunca, nunca, nunca. Eu quero dizer assim, ó, para a gente sobreviver, só basta um prato de comida. É um prato de comida que a gente sobreviver. Somente. Não é bilhões de bilhões, não. Porque muitos estão querendo riqueza, não é para ele. Não é para ele. Se fosse para ele, ele nem pedia. Era para fazer boniteza para os outros, entendeu? Fazer coisa linda para os outros, né? Então, Deus sabe para quem dá. Então, irmão, olha que versículo lindo. A Bíblia diz, ó, se tu confessar com a sua boca que Cristo morreu por causa de nós, Deus dará para você o de melhor. Salvação, saúde, força, coragem, ânimo, prosperidade e muitas coisas nessa terra. Eu vou ler outro versículo que não vai ficar muito tarde. O outro, irmão, é Isaías, tá?
Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Isaías, tá? 53, 5. Porém, se ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós iramos como ovelhas que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo com que nós merecemos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo na humildade e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortar a sua lã. Foi preso, condenado, lavado para ser morto. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados dos nossos povos. Só até aí, irmão, que já é o bastante. Você viu, irmão, aqui? Jesus, ele sabia de tudo que ele ia passar aqui antes de chegar. Porque ele é o próprio Deus, né? A Bíblia diz que Jesus e Deus são os mesmos. É o Pai, Filho e Espírito Santo, né? É o mesmo, desde o princípio. Eu já tenho muita pregação minha aí falando que Deus e Jesus é um coração só. Por isso que a Bíblia diz que Davi é o segundo coração. Quando Davi é o segundo coração, depois do segundo tem o primeiro. Então é o seu pai e filho, é um coração só, é um pensamento só. Só diz pai e filho, para não dizer que é só um, entendeu? Mas é o pai e o filho, o Espírito Santo, é um próprio Espírito, tá? Então ele sabia que ia ser chicoteado, ia ser cuspido, humilhado, ia ser jogado e desprezado pelos vivos. Desprezado por completo. Agora, desprezado pelos vivos é uma coisa, e desprezado por aquele que ele curou, por aquele que ele abençoou, por aquele que ele ressuscitou. Porque se você ler, irmão, a Bíblia aqui, a Bíblia diz assim, ó, se Jesus fosse escrever os milagres que ele fez, todos os livros não dava para ser escrito, porque era muito livro, muito milagre que ele fez. Porém, só tem esse aqui escrito. Só tem esse, porque não tinha Bíblia que desse. Foi muitas coisas que ele fez. E ele fez coisas, não foi só nos 3 anos, não, foi antes. Antes dos 3 anos, ele fez muito maravilha também. É por isso, logo quando ele chama o discípulo vai correndo, que já sabia quem ele era. Sabia do presente dele, né? Então, irmão, Isaías é um profeta muito usado por Deus. Ele diz, ó, nós fomos sarados. Quando é sarado, é da ferida. Uma ferida quando sara, ela acabou. Acabou dor, acabou sofrimento, acabou as manchas, acabou tudo. Sarado pelas pisaduras dele. Nós fomos curados pelo sofrimento dele. Nós fomos salvos pela morte dele. Nós fomos restaurados pelo sofrimento dele. Então, irmão, o nosso Cristo, o que ele fez para mim e para você, você tem que orar todos os dias da sua vida. Porque, irmão, é uma burrice muito grande. Deus deixa desse tanto de palavra para mim e para você. Deus não faz mal para ninguém, só faz o bem. E você não querer o mal. Porque a Bíblia diz que Jesus não faz mal para ninguém. Né? Muito pelo contrário, só abençoa, cura, liberta e leva para o céu. Se ele não faz mal para ninguém e só faz o bem, e como você pode rejeitar uma pessoa dessa? Como você tem esse coração, essa mente, de rejeitar uma pessoa que nem está com você vendo aqui agora, né? Machucando você e está abençoando, está guardando, está livrando, entendeu?
O que ele pede para você, só que você fala aqui, ó, aceite ele. Aceite ele, que ele pagou o preço com o seu coração crendo. E ele lhe dará tudo. Salvação, cura, libertação, está com você. Ele diz que vai deixar o Espírito Santo com nós, todos os dias da nossa vida. Então, irmão, se eu e você perder a salvação, não tem burrice no mundo que conte. Você está vendo o jeito que nós vivemos no mundo hoje? Nós vivemos no mundo hoje, irmão, que ninguém sai de casa sabendo que vai vir no outro dia, ou no mesmo dia mesmo, nem no outro dia, no mesmo dia. A gente sai de casa hoje, né, de manhã, sem saber que vai voltar, porque as coisas estão assim. Então, o nosso Jesus que leva e traz você e eu. Quantos foram e não voltaram? Nesse ano novo agora, o que eu estou vendo aqui no TikTok, o tanto de gente que morreu no TikTok. Eu fui para aqui, para a cidade, os restaurantes que eu almoçava, estavam de luto. O restaurante que eu almoçava, não sei tanta gente que morre nesse ano novo. Alguma coisa tem muito forte, porque muita gente morre nesse ano novo, irmão. Muito, 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 muito morreu. Porém, aquele que esteve vivo, teve com Deus. Deus deu mais uma chance, né, de vida. Irmão, já está aí quase 1 hora, tá? Eu vou fazer a oração aqui, porque senão vai ficar muito puxado. 1 hora de pregação é muito, tá? E aí, a palavra que Deus pôs no meu coração, irmão, foi essa, tá? Uma palavra simples, eu não quis puxar muito, porque muito tempo aqui eu tenho que cortar e cancelar novamente. Aí fica tudo jogado fora, né, as conversas. Então é melhor eu fazer aqui conforme, tá? Então, irmão, a cura e a libertação que Deus deu para mim e para você, ela vem em nossas casas com força, porque Deus tem pressa na minha e na sua vida, tá? Porque se você não fazer hoje, o dia da manhã pertence a Deus, tá? Então corre, tá bom? Corre para os pés de Cristo, corre para os pés de Jesus, vai logo, porque a vitória é grande, tá? A bênção é grande. Vamos orar, entregar nas mãos de Deus hoje o dia, à noite, tá? Porque Deus é lindo e maravilhoso. Você que está aí, ore comigo, tá? Fecha os olhos. Deus querido, meu Pai, obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, papai, aqui, está pregando a tua linda maravilha palavra, Pai, te peço mais uma vez que muito obrigado, fica com cada um de nós, papai, todo aquele que for assistir, papai, esse vídeo, for assistir essa pregação, papai, o Senhor vai ao encontro dele, ao encontro dela, abençoa, cura e liberta, livra, papai, de todo mal, que ele venha passar esse ano, papai, de 2026, papai, nas tuas lindas mãos potentes, papai, cheio de graça, cheio do Espírito Santo, papai, abençoa ele, abençoa ela, cuide e liberta de todo mal, quebra todo o mal, papai, da vida dele, da vida dela, restaura, papai, a vida dele, a vida dela, papai, manda anjo, papai, acompanhar ele, papai, vai no trabalho, qualquer lugar que ele for, papai, livra ele, livra ela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que derramou todos o sangue por cada um de nós. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor fica com cada um, papai, que for ler for ouvir esse vídeo e o que não ouvir, papai, para todos. Todos, papai, o Senhor livre e cure de todo aquele, papai, que tiver hoje, papai, no leito de enfermidade, o Senhor vai ao encontro também. Vai ao encontro, cura e liberta, papai, salva, papai. Dá mais uma chance para ele e para ela. É isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, irmão, muito obrigado, tá? E Deus abençoe você aí. E até a próxima, tá?